Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a esta aula de abertura. Bienvenue à l'aventure du français. Como aprender francês da potência ao ato. Hoje quero aqui deixar algumas dicas sobre como é que nós podemos, ou como é que vocês aí em casa podem desenvolver o vosso francês de modo a que seja ele ato e não mais potência apenas. Então, como vem nesta nossa aula, vamos falar de algumas coisas relacionadas ao francês, mas também à filosofia. Vamos correlacionar as áreas para percebermos até que ponto a filosofia pode assim que é, nos ajudar a alavancarmos aquilo que é o nosso nível de francês. Então, do ponto de vista dos objetivos, nós temos aqui a ideia de introduzir o aprendizado da língua francesa, mas também, como já tinha dito, que iremos relacionar a aprendizagem de línguas com a realização do potencial humano, eh, em particular com o fato de se falar ou de alguém conseguir ou chegar a falar a língua francesa. Depois, esperamos que através dessa aula, ou eu em particular, espero que depois desta aula, vocês estejam motivados a aprender. Para os que já tinham começado a aprender, que continuem a aprender e que ganhem a motivação requerida para que o seu francês possa desenvolver. Assim como o inglês, verdade é que nesta aula nós focamos para o francês, mas o conteúdo que iremos deixar aqui funciona também para o inglês. Aliás, para as aulas de inglês, não hesitem em nos contactar. Aí na rodapé estão a passar os nossos contactos, os serviços que nós oferecemos. Então, por favor, é só contactar. Demos aulas ao domicílio, demos aulas online também. Vai depender de si o que é que quer. Em breve, iremos anunciar as aulas presencialmente na nossa instituição física. Continuando, o ato e potência foi discutido por Aristóteles por várias vezes. Eu, inclusive, fiz um vídeo a falar sobre isso, onde Aristóteles diz que o ato é a realidade, ok, em si, aquilo que já existe, não é? Como podem ver aqui também, a potência como sendo a capacidade de ser, a possibilidade da realização, não é? Então, esta é uma possibilidade, enquanto o ato, como dizia, o ato é a realização em si, é a realidade em si, a potência é a possibilidade de nós realizarmos uma coisa. Por exemplo, nós queremos falar francês. Nós temos a possibilidade de aprendermos o francês, não é? O ato será quando nós conseguirmos falar francês. Aí estaremos perante o ato em si de falar francês. Então, são essas duas aproximações que podemos fazer. Então, o que é potência? Mais uma vez, potência é a capacidade que tu tens de aprender francês, por exemplo. Tu tens potencial para isso. Tens as cordas vocais, tens o aparelho fonador, tudo. Tens todos os órgãos necessários para falar o francês. Portanto, tens potência. Tens o cérebro, não é? Tens o DAL, não é? Então, tens tudo mesmo para poder falar francês. Então, tens potência, não é? Aí onde tu estás, és um potencial falante de língua francesa, ainda que não seja até este momento. O ato é, ao estudar e praticar, então nós começamos a transformar a potência em ato. Essa potência que tu tens, esta força, essa capacidade, essa possibilidade, quando tu começas a estudar, colocas em causa a potência que se vai transformar em ato, algo presente. O processo de aprender o francês vai ser considerado o ato de aprendizagem do francês. No momento em que nós já teremos o francês, já estaremos a falar o francês, então até esse momento estaremos realizados. Então, teremos passado da potência para o ato. Estaremos a falar o francês.
e assim realizar a nossa humanidade. Tal como dissemos aí nesse último item, que aprender uma língua é igual a atualizar o potencial humano. Significa que nós sabemos de muita coisa. Por exemplo, sabemos falar a nossa língua materna, pode ser o Xangana, Makua, Sena ou uma outra língua, não é? Ou próprio português, mas a partir do momento que aprendemos uma outra língua, nós avançamos, ok? Atualizamos o nosso potencial humano. Essa possibilidade de aprender, começamos a dizer à nossa mente que é possível aprender mais alguma coisa, sem ter que necessariamente depender daquilo que já sabemos. Então, temos esse potencial. E por que que então é importante aprender o francês? Primeiro, porque é a língua oficial de 29 países. Segundo, porque é uma língua falada por 300 milhões de falantes ao nível mundial. Isso não é pouco. Significa que tem um bom número de pessoas que falam esta mesma língua. Daí a importância. Mas além disso, o francês, como se costuma dizer, é a língua da diplomacia, é a língua da cultura, da filosofia e das artes. Sem que isso queira dizer que as outras línguas, quer bantus, quer as outras estrangeiras, as asiáticas, inclusive, não sejam línguas de cultura. São também. No entanto, o francês tem uma amplitude um pouco mais privilegiada do ponto de vista da diplomacia, da cultura, da filosofia. Grandes museus se encontram na França, não é? Grandes informações culturais nós podemos ter acesso através da língua francesa. Grandes autores, tais como Aimé Césaire, escreveram genuinamente os seus livros em francês. Nós podemos lê-los na primeira mão a partir do momento que nós falamos o francês. Então é importante de facto aprender o francês. Mas também aprender francês amplia os nossos horizontes. É que nós aumentamos alguma coisa na nossa mente e o nosso conhecimento já não passa, aliás, não vai mais ser dependente daquilo que sabemos do nosso português, mas nós temos a possibilidade de aprendermos numa outra língua e desenvolver o nosso potencial cada vez mais. Então, isso pode ser do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal. Então, é importante aprender o francês também nesse sentido. Por exemplo, se queres saudar em francês, já só para dar alguns exemplos, ativar um pouquinho e mostrar que tu tens potencial para tal, vamos ter aqui algumas palavras. Por exemplo, bonjour. Repete lá daí desse lado. Como é que é? Exatamente, é isso mesmo. Bonjour. Bonjour quer dizer bom dia ou boa tarde. Tu tens a prerrogativa de usar essa expressão de manhã, mas também de tarde. Mas também pode dizer merci. O quê? É exatamente isso. Merci. Há quem diga merci beaucoup, para dizer muito obrigado. O quê? Exato. Merci beaucoup. Dizer muito obrigado. S'il vous plaît. Pode repetir também. S'il vous plaît. Quer dizer, por favor. E depois, para perguntar como é que a pessoa está, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Como é que é? Só pela repetição que acaba de fazer, seja no seu interior ou mesmo em voz alta, já dá para perceber que de facto tem potencial para aprender o francês. Então, este é o caminho para a realização do potencial humano. Então, faça valer a sua potência, faça valer os seus esforços, a sua força, a sua musculatura, a sua energia. Transforme tudo isso em ato. E termino dizendo: bienvenue à l'aventure du français. Merci, moi c'est Naers, et j'espère que nous allons nous voir dans une autre vidéo. Merci et ciao.